No escuro, ó Jesus.
alma minha no escuro, ó Jesus. A presença de Deus é essencial na nossa vida, né, irmãos? Sem ela nada somos, nada, como bem disse nosso Senhor Jesus. Sem mim nada podeis fazer, é uma realidade. Um homem sem Deus, né? O que é um homem sem Deus? Uma alma vazia, né? Sem direção, sem guia, sem a proteção. Mas a presença de Deus é tudo em nossas vidas, né? O que nós anelamos todos os dias em nossas vidas é a presença de Deus, é nos aproximarmos de Deus, a comunhão de Deus, é tudo que nós precisamos, né? Nessa última hora da igreja na terra, nós estamos em tema, né? Tempo de reconstrução, tempo de edificar. Esse é o tema da nossa festividade, os muros, e é o que nós temos que fazer, né? Nós vemos aí tantas famílias destruídas, tantos lares, né? Destruídos por Satanás, e Deus quer nos usar para reconstruir vidas, reconstruir famílias. Além de reconstruir a nossa, temos a responsabilidade de reconstruir aqueles que estão lá fora, que necessitam, né, de um conselho, de uma palavra, de um abraço, né, de estender de mãos, né? Então, que nós devemos ser instrumentos de Deus nessa última hora da igreja na terra, porque Deus quer contar conosco, né? Assim como Deus pôde contar com Neemias, né? Ele se colocou à disposição em meio a uma nação que estava ali em caos, né? Os muros destruídos, o templo destruído, a cidade destruída, e o povo já desacreditado, sem fé até. Mas Deus levantou um homem para reconstruir aquele muro, né? E usou aquele homem para motivar aquela nação, né? E trazer aquele povo de volta para Deus, né? E é isso que Deus quer fazer, irmãos, através da minha vida, através da sua vida, que nós devemos ser instrumentos de Deus nessa terra, né? Em meio ao caos em que nós estamos vivenciando, né? Essa pandemia trouxe muito causa de muitas famílias, né? Que estão destruídas, muitos estão aí em desespero, voltou novamente, né? Esse caos da pandemia aí, onde muitas pessoas voltaram a morrer, muitas pessoas estão internadas nos hospitais. Deus quer nos usar, né? Que sejamos instrumentos de Deus, que sejamos, né, como Neemias, que fez toda a diferença em meio a uma nação em que estava já desacreditada, sem fé, né? Estavam sendo zombados pelos seus inimigos, né? E Deus usou aquele homem que se colocou na brecha, que se colocou à disposição de Deus, e tomou a atitude correta, né? A atitude dele era sempre, em primeiro lugar, a buscar a face de Deus, buscar a Deus, né? O conselho de Deus, a presença de Deus, a aprovação de Deus, a direção de Deus, né? Eu acho interessante na vida de Neemias, são muitas qualidades que aquele homem nos passa, né? Nos passou, né? E nós devemos seguir os seus exemplos, ser a diferença como ele foi, fazer a diferença e ser a diferença nessa nação, em que está o caos em que está. E Deus venha contar conosco, né? E Deus venha contar contigo e comigo para realizarmos a sua obra, para reconstruirmos os muros e edificarmos, né? Deus quer contar conosco, não importa a sua idade, seja criança, seja adolescente, seja ancião, Deus quer usar a sua vida, dê lugar a Deus, seja instrumentos de Deus, assim como Deus usou Neemias, Ele quer nos usar, né? O significado daqueles muros que foram derrubados, destruídos, né? E que Neemias foi lá edificar, nos tempos bíblicos ali, simbolizava a segurança daquela cidade, a segurança, né, daquele povo, daquela nação. E muitos muros estão, né, derribados, estão destruídos, estão nessa situação, né? Mas Deus conta comigo e contigo para edificar os muros,
para erguermos muros que estão destruídos. No tempo bíblico, as muralhas eram enormes, quanto maior, era mais larga, para tentar impedir que os inimigos entrassem naquela cidade. Eram como obstáculos para que os inimigos não penetrassem naquela cidade. Então, eles faziam e construíam as muralhas enormes mesmo. Muros aqui, para nós hoje, significa a nossa vida, a nossa família, que Deus quer nos usar para edificarmos. Temos essa responsabilidade. Nós não podemos deixar a nossa família desprotegida. Não podemos dar brecha para o inimigo entrar e destruir e arruinar, como muitas casas, muitas igrejas, muitos lares se encontram dessa forma, porque deram brechas, abriram brecha nos seus muros, mas na 1:2:1 fala que o inimigo se levanta contra ti. Guarda a tua fortaleza, Somos nós que temos que edificar a nossa própria vida. A nossa família, essa é a nossa responsabilidade. O nosso ministério é o ministério que você recebeu do Senhor. Edifique, cuide, zele. Zele pela sua própria vida espiritual. O inimigo não pode penetrar na nossa cidade fortificada. Tem que estar fortificada. E é através da palavra, é através da oração, é através do jejum que nós obtemos essa vitória. Não vem de nós, vem de Deus. Armas poderosas que Deus nos concedeu em nossas mãos. Então, irmãos, lute pela sua família, lute pela sua vida espiritual, lute pelas almas que estão perdidas, pelos seus parentes, familiares, Lute, faça como Neemias, vá lá e edifique o muro, edifique os muros que estão derrubados pelo próprio inimigo. E Deus quer contar comigo e contigo, Nós vemos também que Deus conta com poucas pessoas nessa última hora, são poucos, que têm a disposição, a determinação que Neemias teve, Neemias foi um homem corajoso, foi um homem disposto, tinha disposição para fazer a obra, ele sabia o que ele enfrentaria, Porém, ele venceu lá quando ele dobrou o joelho lá no quarto dele. Antes de ir reconstruir, ele foi orar. Ele foi se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Deus quer contar comigo e contigo para realizarmos a obra, mas temos que estar prontos. Temos que estar preparados, não é de qualquer maneira. Temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em meio ao caos, o mundo está. Deus quer contar comigo. Deus quer contar contigo para reconstruirmos. Reconstruirmos famílias, reconstruirmos ministérios, reconstruirmos vidas. Quantas vidas que estão lá fora desviadas, que eram instrumentos de Deus na casa do Senhor, e hoje estão lá arruinados por Satanás. Deus quer contar contigo para reconstruir ministérios, para reconstruir famílias. Seja um canal de Deus, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Se coloque à disposição do Senhor nessa noite. Erga-se, porque Deus conta contigo e Deus tem pressa em nos usar. Sabemos que estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. Estamos no final, Tudo aponta para o fim. Jesus está voltando. E é tempo de nós estarmos, preparados, edificados, fortalecidos, e edificarmos vidas que estão lá fora, que estão nessa situação, sendo derrotados, destruídos por Satanás. Então se erga, realiza a obra de Deus, faça a obra de Deus, aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Deus quer contar contigo. Não empurre para o seu vizinho, mas Deus quer usar você. Então se coloque na brecha, se coloque à disposição do Senhor. Seja forte e corajoso, porque assim como Deus foi com Neemias, assim como Deus foi com Josué, Deus é comigo e contigo também. Amém? Seja forte, faça a obra do Senhor. Deus conta somente com os espirituais, irmãos. Somente os espirituais alcançam êxito. Êxito diante de Deus. Êxito diante dos homens. Neemias alcançou êxito diante do rei.
né? Ele fez aquele pedido ao rei, mas antes ele orou a Deus para falar com o rei, né? Para que Deus tocasse no coração daquele rei e ele permitisse que ele fosse realizar a obra do Senhor, né? Então, nós vemos que ele era um homem espiritual, ele buscou a Deus antes de ir lá no rei, né? E vemos que Deus abençoou a estada dele diante do rei. Ele foi diante do rei, o rei percebeu que ele estava triste, angustiado, abatido, né? E perguntou o que ele estava passando, o que estava acontecendo com ele. E ele ali falou que a sua cidade, a cidade dos seus irmãos, estava assolada, destruída, né? E ali o rei liberou para que ele fosse, né? Então construir o templo. Então, irmãos, ele alcançou esse. Somente os espirituais alcançam esse diante dos homens e principalmente diante de Deus. Aqueles que agradam a Deus, aqueles que têm uma vida íntima com Deus e têm segredos com o Senhor, né? Eles alcançam êxito em tudo que faz, né? Onde coloca a planta dos pés prospera, né? O trabalho é abençoado por Deus, Deus prospera, Deus abençoa, né? Mas é necessário uma vida íntima com Deus, é necessário uma vida de humildade, de jejum, de oração, como Neemias. Ele jejuou, ele orou. No momento em que ele teve a notícia em que a cidade estava ali assolada, ele foi orar, ele foi jejuar. Era um homem espiritual, por isso ele alcançou êxito. Há uma necessidade de nos humilharmos mais debaixo da potente mão de Deus, de nos quebrantarmos, de nos humilharmos, né? Deus tem que ver arrependimento no nosso coração, né? Para que Deus nos use, para que sejamos uma bênção nas mãos do Senhor, né? Então, para você alcançar êxito diante de Deus e diante dos homens, né? Temos que ter uma vida espiritual. Não é de qualquer maneira. Neemias pagou o preço, né? Ele pagou o preço, né? E teve bom êxito. Mas é necessário também, eu vejo na vida de Neemias, né? Ele tinha segredos com Deus. Além de ter uma vida espiritual, de buscar a face de Deus, né? Ele tinha segredo com Deus. Nós vemos que ele ali não contou o que Deus colocou no seu coração, né? Ele foi lá para a cidade, ele foi para lá, para Jerusalém, reconstruir o templo. Mas ele não falou para ninguém o que iria fazer, a obra que ele iria realizar, né? Ele manteve esse segredo com Deus até um certo tempo, né? Ele teve aquele segredo com Deus, mas não são todos que têm esse propósito no coração, né? Sai falando tudo, né? Às vezes até uma revelação de Deus, é algo que Deus colocou um plano, um sonho de Deus no seu coração, e sai falando para todo mundo e acaba se prejudicando com isso, porque às vezes não acontece, né? E aí muitas das vezes blasfema contra Deus. Mas Neemias manteve aquele segredo com Deus, né? E nós temos que ser dessa forma, porque nem todos que estão do nosso lado são os nossos amigos, querem o nosso bem. Não é todo mundo que está do teu lado, que é seu amigo, que é seu irmão em Cristo. Pode até dar paz do Senhor, carregar uma Bíblia, mas não é, né? Não é salvo, não é santo, não quer o seu bem. Infelizmente, eu digo isso, estamos vivenciando esse tempo, né? Muitos invejam a sua vitória, a sua conquista, né? Seus certificados, seus diplomas, mas ninguém quer invejar os seus sofrimentos, as suas lágrimas, ninguém quer ver o que você passou para chegar lá e obter a sua vitória, o seu troféu. Isso aí ninguém quer, né? Ninguém inveja as cicatrizes que você tem por dentro, isso aí ninguém quer invejar, só quer invejar a sua vitória. Por isso, mantenha-se calado, tenha segredo com Deus, busque a Deus, fala com Deus, né? Tem um hino do Leandro Borges, fala com Deus, conta com teu pai, né? Conta com o pai e ele vai te abençoar, ele vai te dar vitória, né? Deus vai te dar vitória, tenha segredo com Deus, assim como Neemias. Tenha intimidade com Deus, conta para Deus os teus ideais, os seus objetivos, os seus planos, né? Aquilo, né? Que Deus quer que você realize. Pede a Deus para te revelar, mas mantenha em segredo com Deus. Faça como Neemias, fique calado, busque ao Senhor, né? E Deus vai te abençoar, vai te dar vitória e vai te usar como usou Neemias. No momento certo ele falou com
e ali ele obteve vitória. Mas mesmo assim, os seus inimigos que estavam ainda zombaram do que ele falou, né? Não acreditando na vitória do povo de Deus, né? Ainda teve ali perseguição, né? Dos que estavam ali ao seu redor. Então, irmãos, mantenha segredo com Deus, tenha uma vida íntima com Deus, se aproxime do Senhor, seja instrumento de Deus nessa terra, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. Se aproxima do Senhor e Ele vai se revelar para você, vai revelar os segredos do seu coração, né? Revelar aquilo que está no seu coração. Busque ao Senhor, amém? Mas é necessário também ser motivacional, assim como Neemias, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que as pessoas estão desanimadas, estão tristes, abatidas, né? Na fé. Quantos nós encontramos dessa forma, devido aos problemas que nós estamos enfrentando na nossa nação, né? Com tantas pessoas desempregadas, empresários que faliram, tantos são os problemas que nós estamos vivenciando. Mas é tempo de Deus, de ser instrumento de Deus, para motivar, para levantar, para erguer vidas, para erguer famílias, né? Neemias, ele motivou aquele povo que estava já desacreditado de Deus até, né? O povo já estava triste, abatido devido às ameaças que os inimigos faziam ao seu redor, né? Ele transformou totalmente ali o cenário, né? Era um cenário de derrota, era um cenário, né? De tantas desgraças, né? E ali ele mudou aquele cenário para um cenário de vitória, um cenário de coragem. Ele trouxe ânimo ao povo, né? Trouxe ânimo ao coração daquele povo que estava totalmente desanimado. Então seja uma bênção, seja um instrumento de Deus, irmãos. Tem pessoas que vê a pessoa abatida e ainda bate mais ainda, mas seja instrumento de Deus para erguer, né? Seja como Neemias, ele ergueu aquele povo, ele levou o povo que estava longe de Deus para perto de Deus. E é isso que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida, né? Seja uma bênção nas mãos do Senhor, né? Dê uma palavra de ânimo. Quantas pessoas estão aí com depressão, né? A doença do momento, tantas pessoas deprimidas, com tantos problemas, e Deus quer nos usar para curar, para sarar, né? Para salvar mesmo. Deus quer usar a minha e a sua vida, assim como usou Neemias. Seja instrumento de Deus, coloque na brecha, se coloque à disposição do Senhor. Deus é fiel, Deus é poderoso. Faça a obra de Deus, Deus cuide de você. Ah, irmã Tânia, mas eu tenho problemas. A senhora não conhece minha vida. Irmão, faça a obra de Deus, que Deus cuida de você. Eu vivenciei isso na minha própria carne. Na minha própria carne eu tenho experiência com Deus, né? Eu tinha uma doença que era incurável aos olhos dos homens. Eu tinha uma tendinite aguda, que eu botava gesso no meu corpo praticamente todo, pernas, braços, vivia engessada o ano inteiro. Tirava do braço, colocava na perna, botava no outro braço, na outra perna, né? E eu nunca deixei de fazer a obra do Senhor, né? Nunca deixei de fazer a obra do Senhor. Mesmo engessada, eu estava lá fazendo a obra de Deus, visitando nos hospitais, eu era adolescente, e eu ali realizava, eu gostava muito de fazer essa obra nos hospitais, né? Pregava, né? E ali com gesso na mão, talvez até pessoas me criticavam, mas eu estava ali, porque eu cria que Deus era poderoso para cuidar de mim, arrancar aquela doença da minha vida, enquanto eu estava ali curando outras pessoas, e era exatamente isso que acontecia. Quantas das vezes nós íamos fazer o evangelismo no hospital, né? E pessoas pediam um abraço, e a gente abraçava as pessoas, e chorava com as pessoas, e orava pelas pessoas, e Deus curava as pessoas, e eu voltava para o meu lar com muitas dores, muitas câimbras, era terrível as dores que eu sentia, e eu falava somente com Jesus. Eu creio que um dia o Senhor dará um basta nessa situação. E foi exatamente o que aconteceu. Deus me curou de uma forma milagrosa e sobrenatural. No culto de quinta-feira aqui, na Igreja de Deus Central de Colégio, sentada lá atrás, o anjo do Senhor me visitou e arrancou aquela enfermidade de
nunca mais, pela glória do nome do Senhor, eu botei o gesso na minha vida. Então, faça a obra de Deus. Mas antes disso acontecer, numa vigília que houve aqui na Central de Colégio, uma irmã vaso de Deus virou para mim e falou: jovem, Deus tem visto o seu sofrimento e a sua fidelidade. Continua fazendo a obra de Deus. Eu estava com gesso no braço nesse dia. Ela falou: continue fazendo a obra do Senhor, que Ele cuida de você e Ele vai te curar. E eu acreditei, eu tomei posse daquela palavra, né? E numa quinta-feira, no culto de cura e divina, de libertação aqui, na Assembleia de Deus Central de Colégio, Deus usou o pastor Fernando. Ele viu o anjo do Senhor indo na minha direção. E eu senti a presença de Deus ali me tocando. E eu fui curada para a glória do nome do Senhor. Então faça a obra de Deus. E Deus cuida de você. Continue fazendo a obra do Senhor, irmãos. Não pare. Continue sendo instrumento de Deus. Porque Deus quer nos usar. Amém? Mas é necessário também nós vencermos. Enfrentarmos a oposição. Né? Através da nossa fé. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os demônios, contra o diabo, contra principados e potestades que estão na região celeste, né? A nossa luta é contra ele, né? Então temos que enfrentar a nossa oposição, aqueles que se levantam contra a obra de Deus, que são instrumentos do diabo, para tentar arrancar a nossa fé, a nossa salvação, né? Temos que estarmos fortalecidos no Senhor. E através da nossa fé, nós vencemos. Assim como Neemias, ele venceu através da sua fé, né? Então, lá de Gesem e Tobias estavam ali ao redor deles, eles construindo um muro, em oração e vigilância, e armado, né? Eles ficavam rodeando eles e zombando da fé deles, zombando deles, dizendo que aquele muro seria destruído, uma raposa destruiria aquele muro. Eles estavam ali debochando e zombando. Mas Neemias não deu ouvidos às ameaças dos inimigos. Ele, através da sua fé, né? Ele creu no que Deus falou com ele. Ele tomou posse da palavra de Deus e ele venceu. Ele reconstruiu aquele muro em 52 dias. Né? E os inimigos tiveram que testificar que ninguém faria aquilo se Deus não fosse com eles. Então, irmãos, continue fazendo a obra do Senhor. Continue realizando a obra de Deus com fé no seu coração. Porque você é um instrumento de Deus. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus quer continuar usando. Uma ferramenta nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. E Deus te abençoe. É tempo de reconstruir. Reconstrua sua vida em primeiro lugar. Reconstrua a sua família. Reconstrua o seu ministério. Reconstrua a sua igreja. Reconstrua as almas. Reconstrua a sua nação. Deus conta contigo. Assim como Deus contou com Neemias. Seja o Neemias dessa última hora da igreja na face da terra. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir o grupo Shekinah adorando ao Senhor com mais um louvor nessa noite, exaltando a Deus. 29 anos em que estamos aqui servindo ao Senhor, sendo fiel a esse Deus que é maravilhoso e muitas coisas tem feito em nossas vidas.